Então, vamos lá, vou começar a falar sobre o que a gente está estudando hoje aí, tá? Tô gravando para quem chegou agora. E poder colocar na plataforma depois, né? Para os amigos que não tiverem acesso à internet agora, tá? Hoje nós estamos falando sobre as páginas 9.4 até a página 9.8. Então, a gente não termina o nosso capítulo hoje. A gente só termina o nosso capítulo na semana que vem. A gente vai explicar um pouquinho do que a gente vai ver hoje entre as páginas 9.4 e 9.8 do livro. Então, a gente vai ver aí que a gente está estudando sobre as independências da América Espanhola. O que é a América Espanhola? A América Espanhola é aquele pedaço, né, da América que foi colonizado pela Espanha. Cauã, você que sabe, se você quiser abrir o livro, pode abrir, mas é entre a página 9.4 e 9.8, tá? É a parte da América que é colonizada pela Espanha, porque a gente tem a parte da América que foi colonizada pela Inglaterra, que são os Estados Unidos, e a gente tem a parte da América que é colonizada pelos portugueses, que foi o Brasil, né, o nosso país. Mas especificamente nós estamos estudando sobre a América Espanhola aí. Então a gente vai falar sobre duas pessoas agora que foram muito importantes para as independências da América Espanhola. Quem são? Bolívar, tá? Então, ele vai ser o principal nome para essa independência da América aí. Quem ele era? Ele era um espanhol. Se ele era um espanhol, ele era um chapetone, porque nós já vimos que a sociedade espanhola, da América Espanhola, ela se divide entre chapetones e crioulos. Quem eram os chapetones? Eram os espanhóis de nascimento, quem nasceu lá na Espanha e veio para a América. Esses eram os chapetones. Eles tinham poder econômico, ou seja, eles tinham dinheiro, e eles também tinham poder político, ou seja, eram eles que faziam as leis dentro dessas colônias aí, né? Participavam da administração. E quem eram os crioulos? Os crioulos eram filhos dos chapetones, mas nasceram na América. Então, qual é a diferença dos crioulos para os chapetones? Os chapetones nasceram na Espanha. Os crioulos são filhos dos chapetones, mas os crioulos nasceram na América. E como os chapetones tinham poder econômico, ou seja, dinheiro, e o poder político, que era a administração, os crioulos não possuíam. Os crioulos só possuíam poder econômico, mas eles não possuíam poder político, né, administrativo, e eles vão lutar por muito tempo por isso, tá? Porque eles querem influenciar politicamente as colônias. Então, a gente está vendo que Bolívar vai ser um espanhol, um chapetone, né, de nascimento, e que vai liderar essa independência aí chamada Gran Colômbia. Quem fazia parte daquilo que a gente conhece como Gran Colômbia? A gente tem, quem estiver acompanhando aí no livro, a gente tem aí o Equador, a Venezuela, a Colômbia, Panamá e Bolívia. Então, todos esses países faziam parte daquilo que nós conhecemos, que está escrito no livro Gran Colômbia. Toda vez que vocês verem a palavrinha Gran Colômbia aí no livro, vocês têm que lembrar que Gran Colômbia, todos esses países faziam parte. Equador, Venezuela, Colômbia, Panamá e Bolívia. E a gente vai ter um outro nome importante também, que é José Martí. José Martí vai lutar pelas independências das colônias espanholas, mas que colônias eram essas? Já eram outras: Argentina, Uruguai, Chile e Peru. Então a gente vê que a Espanha, ela tinha muitas colônias dentro da América, né? Em 1820, a partir da década de 1820, né, começam realmente as independências dessas colônias aqui na América Espanhola. Então, esses países, eles começam a ficar independentes, né? Então, eles não estão mais dependendo da colônia espanhola. Eles têm as suas próprias regras, as suas próprias leis aí. Outra coisa que a gente é importante falar sobre o Bolívar é que Bolívar era um militar, tá? E ele era um político muito influente num país hoje que nós conhecemos como Venezuela. Então, era lá
né? Apesar dele estar lutando pela Gran Colômbia, né? O país que ele estava é o que hoje nós conhecemos como Venezuela aí, tá? E qual era a ideia de Bolívar? Era formar uma grande nação, ou seja, a ideia dele é que todos os países ficassem independentes da Espanha, mas que formassem uma grande nação. Isso não vai ser muito aceito pelas pessoas, porque para formar uma grande nação, uma confederação, né, de vários países, alguém vai ter que liderar. Quem é que vai liderar isso aí? Aí começa a disputa pelo poder. Não, eu quero. A Bolívia ia querer, a Venezuela ia querer, a Argentina ia querer. Então, todo mundo, cada um, ia querer indicar um líder, né? Então, na ideia dele aí, né, o grande líder seria ele. Então, a preocupação é que ele se tornasse o quê? Um ditador. Então, para muitos, Bolívar era um herói e outros achavam que ele, na realidade, queria o poder para se tornar um ditador na América do Sul, né? Ou na América Espanhola. A gente vai falar aí também sobre o Uruguai. O Uruguai, o local onde fica o Uruguai, quando a gente olha o mapinha do Brasil, né, o Uruguai está lá embaixo, era também domínio da Espanha, só que ficou esquecido pela Espanha um período e o Brasil foi lá e dominou o Uruguai. Então, por muito tempo, o Uruguai fazia parte do nosso território. Se o Uruguai não conseguisse a sua independência, né, o território do Brasil hoje seria maior. Ele teria todo o território ali que hoje era o Uruguai. Só que ele não se chamava Uruguai, se chamava Província Cisplatina. Mas durante 4 anos, o Uruguai foi nosso. Depois, com a ajuda da Argentina, os uruguaios conseguem a independência. Então, eles ficam independentes do Estado brasileiro aí. Quem está liderando as independências? Ou seja, nesses países, quem é que vai liderar as independências, que vai peitar, né, a Espanha? Será a elite crioula. Por que os crioulos? Porque lá no início eu falei para vocês que os crioulos, apesar de terem poder econômico, eles não tinham poder político, tá? Eles não faziam leis, eles não participavam da administração, e era isso que eles queriam, esse poder político e administrativo. Então é por isso que eles vão liderar a independência dos seus países aí. O México, por exemplo, ele lutou 10 anos para conseguir ficar independente. Cuba foi o último país a ficar independente. Vai chegar um determinado período que Cuba era uma colônia da Espanha. Só que a Espanha vai ceder Cuba para os Estados Unidos. E aí Cuba é uma ilha, né? E Cuba vai ter propriedades de monocultura. O que é monocultura? É quando você cultiva apenas uma coisa. Então, vamos supor, eu tenho uma grande fazenda e nessa fazenda eu só vou cultivar cana-de-açúcar, né? Ou só vou cultivar tabaco. Então, Cuba era, sim, ela tinha grandes propriedades que produziam uma única coisa. A mão de obra em Cuba, boa parte dela era mão de obra escrava, né? Os escravos que vinham lá da África, né? Os africanos que vinham lá escravizados aqui para a América. E eles produziam para exportar. Então, Cuba não estava produzindo para o próprio país, produzia para exportar. Então, isso fazia com que os Estados Unidos enriquecessem muito, né, com toda essa produção de Cuba. Então, Cuba vai ser o último país a conseguir aí a sua independência. O Brasil não faz parte da América Espanhola, né? Faz parte da América Portuguesa. Mas o Brasil fica independente no ano de 1922. Então, a gente vê que na década... 1822, perdão. A gente vê que na década de 1820, a gente vai ter várias independências de países na América Espanhola e também na América Portuguesa, né? Que é o nosso país que fica independente aí de Portugal, ok?